Será que o professor pode aposentar sem nenhuma progressão na carreira? Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já sabem, esse canal é dedicado a falar sobre os direitos dos professores, desde a sua posse até a aposentadoria. E hoje vamos falar sobre os erros que os professores cometem e que podem atrasar a sua progressão e a evolução na carreira. E também pegue uma dica extra especial ao final. Bom, eu sou a Bruna Rezende, advogada e sócia do escritório Rezende Pádua Advocacia. Hoje vamos falar sobre os piores erros cometidos pelos professores em relação às suas carreiras no serviço público. Para isso, precisamos entender um pouco melhor sobre as formas de evolução na carreira. A progressão na carreira do professor é um importante processo que pode levar a melhores salários, benefícios e oportunidades de desenvolvimento profissional. No entanto, existem alguns erros que podem atrasar esse processo. O primeiro erro é não se atualizar. O mundo da educação está em constante mudança e os professores precisam estar atualizados para oferecer o melhor ensino aos seus alunos. Isso significa participar de cursos de formação continuada, ler artigos e livros sobre educação e acompanhar as tendências do ensino. Isso nos leva ao próximo erro e muito comum de ser cometido pelos professores: não dar entrada aos processos administrativos que servem para provar para a administração pública que você está fazendo cursos e se atualizando. Diversas gratificações são postergadas simplesmente porque os professores deixam de informar a administração pública que concluíram um curso ou mesmo que participaram de atividades extracurriculares. As atividades extracurriculares são uma ótima oportunidade para os professores se destacarem e serem reconhecidos pelo seu trabalho. Elas podem incluir atividades de pesquisa, extensão, projetos pedagógicos e atuação em entidades de classe. E esse erro também leva a outro erro que pode prejudicar e muito a carreira do professor: não acompanhar os processos administrativos que deu entrada sobre progressão vertical, sobre titularidade, sobre gratificações diversas ou progressões horizontais que exigem realização de algum outro curso como pré-requisito. Se o professor não acompanha esse processo administrativo que deu entrada, ele pode ficar parado ou se estender por anos, de forma inclusive ilegal. Afinal, a administração pública tem o dever de responder a todos os processos administrativos e, se assim não o fizer, estará afrontando a lei, devendo o professor ingressar inclusive com medidas judiciais para coibir esse ato que certamente vai lesar ou criar algum tipo de óbice à sua ascensão na carreira. Lembre-se, inclusive, que seu processo não pode ficar parado e que é direito seu receber todos os valores devidos de forma retroativa à data em que você ingressou com esse pedido pela primeira vez. Mas um erro muito comum e que atrapalha demais a carreira do professor é não se organizar. O trabalho do professor é complexo e exige muita organização. É importante que o professor tenha um planejamento claro e que permita alcançar sempre os próximos níveis da sua carreira. Ou seja, deve estar atento aos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, observar os prazos que devem ser implementadas as suas progressões ou até mesmo gratificações. E em muitos casos, o mesmo título não pode ser utilizado para realizar, por exemplo, uma progressão e uma titularidade. Deve então ter uma consultoria especializada para informá-lo com segurança de como deve proceder e quais devem ser os seus próximos passos. Um outro erro que os professores também cometem é não ter metas. É importante que o professor tenha metas claras na carreira, para que possa se orientar e se desenvolver profissionalmente.
tendo em vista inclusive a sua aposentadoria. Essas metas podem ser relacionadas à progressão na carreira, ao desenvolvimento profissional ou a outros objetivos pessoais. Mas quando falamos da questão da ascensão na carreira, acaba por ser mais grave. Afinal, se o professor não observa as determinações contidas em seu edital, pode perder oportunidades e ganhos que não poderão ser recuperados futuramente. Lembre-se que para pleitear judicialmente alguma verba que deixou de receber, você só terá direito aos últimos 5 anos em regra. Então, se demorar muito, pode simplesmente estar perdendo dinheiro que trabalhou tanto para conseguir. Outro erro é não acompanhar as mudanças legislativas. Esse erro gera problemas seríssimos à carreira do professor. Afinal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Ou seja, se houver uma mudança legislativa, dali para frente valerá a nova legislação. Se o professor deixa de fazer um requerimento a tempo, entra em vigor uma nova lei e faz com que ele perca aquele direito. Por exemplo, se no seu caso a progressão horizontal é automática, ou seja, se não precisa de cumprir nenhum outro requisito além do tempo de serviço, e não está recebendo, você precisa fazer um requerimento judicial urgentemente. Afinal, se a lei mudar, você pode perder esse direito. Por exemplo, no caso do professor da rede pública do estado de Goiás. Observamos que até dezembro do ano de 2022, para a progressão horizontal, aquela das letras, o professor precisava de, além de cumprir o requisito de tempo de 3 anos de serviço, ainda teria que ter feito cursos acumulando 120 horas e passar também por uma avaliação de desempenho. No entanto, houve uma mudança na legislação. Desde janeiro agora de 2023, as progressões horizontais devem ser feitas automaticamente, cumprindo apenas o requisito tempo. Se você não teve acesso a essa progressão automática, não perca tempo. Procure imediatamente um advogado especialista de sua confiança para verificar a sua situação funcional. Se você não fizer isso, corre o risco de ter nova mudança na legislação e acabar perdendo o seu direito, que na prática significa perder dinheiro. Isso nos leva para o maior dos erros que o servidor pode cometer em relação à sua carreira: não estar amparado por um advogado especialista em direito do servidor público. Advogados de outras áreas podem não estar atualizados quanto às regras específicas que regem a carreira do servidor público. Afinal, para cada um, haverá suas próprias leis que sofrem alterações frequentemente, sem contar que elas são aplicadas por juízes e tribunais que podem ter interpretações das mais diversas. Por isso, é imprescindível que você procure um acompanhamento jurídico especializado e que seja da sua confiança, para ter certeza que terá o respaldo necessário desde a sua posse até a sua aposentadoria, para não correr risco, inclusive, de fazer um curso que não será utilizado, ou mesmo perder algum prazo de entrada de processo administrativo, ou achar que pode ser enquadrado em um tipo de regramento de lei que sequer está em vigência e acabar perdendo direitos que não poderão ser recuperados. E para você que ficou até o final, nós temos aqui uma dica extra. Afinal, será que o professor pode se aposentar sem nenhuma progressão na carreira? O professor deve ter muito cuidado em relação ao acompanhamento da sua carreira. Diariamente recebemos dúvidas sobre casos de professores que se aposentaram e não alcançaram nenhuma progressão em sua carreira, o que é verdadeiramente injusto. A solução para isso é fazer uma análise minuciosa de toda a sua carreira através dos documentos, para que esse professor tenha pelo menos minimizados os seus prejuízos. Afinal, a evolução na carreira é direito do servidor e dever da administração pública, para que haja a verdadeira valorização do profissional da educação, que é um preceito constitucional. Esses são, na nossa opinião, os principais erros que atrasam as progressões e a evolução na carreira do professor.
Se você tiver alguma dúvida sobre a evolução na carreira do professor aí do seu município ou do seu estado, deixe aqui um comentário abaixo. Vamos responder o mais rápido possível. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que também precisam saber sobre os direitos dos professores para que não cometam esses erros graves que trouxemos hoje para vocês e que não percam a possibilidade de progredir em suas carreiras. Curta o nosso conteúdo e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades sobre a carreira do professor, desde a posse até a aposentadoria. Obrigada, até mais, pessoal!